Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá resolver mais uma questão da prova do Enem 2022, do Caderno Amarelo com vocês, a questão 155, que trabalhou sistemas lineares, porém a pergunta final dele é bastante inédita, bastante interessante aqui, pensando, é claro, numa prova do Enem. Ele fala assim, ó: um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para a corrida. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do menor, percorrendo mais 1.100 metros. No dia seguinte, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles e de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma dos números, do número de voltas em torno dos circuitos no segundo dia é de quanto? Bom, primeira coisa, a gente vai utilizar essas informações para a gente saber quanto que tem de tamanho cada um dos circuitos. Então, eu vou chamar de X o circuito maior e eu vou chamar de Y o circuito menor. Aí, com o que ele falou no enunciado para a gente, 3 voltas no maior mais 2 voltas no menor, isso dá 1.800 metros. E ele disse para a gente ainda que 2 voltas no maior e uma volta no menor é o equivalente a 1.100 metros. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Resolver esse sisteminha aqui. Você pode, por exemplo, pegar a segunda equação e multiplicar ela por menos 2. Então, a gente vai ficar com 3x mais 2y igual a 1.800. E a segunda, se eu multiplicar por menos 2, vai ficar com menos 4x menos 2y igual a 2.200, só que negativo, menos 2.200. O motivo de eu multiplicar por menos 2 é porque aí eu posso cancelar a variável y. Então, a gente vai ficar com 3x menos 4x, que fica menos x, e 1.800 menos 2.200 fica menos 400. Então, menos 400. Então, você sabe que x é igual a 400. Legal. Então, eu já sei que o circuito maior ele mede 400 metros. Para eu encontrar o menor, eu posso escolher qualquer uma das equações. Vamos pegar essa daqui que fica mais fácil. Ó. 2 vezes o x é 800. Então, 800 mais y é igual a 1.100. Então, significa que y é igual a 300. Então, y é igual a 300 metros. Então, eu já sei o tamanho, o comprimento de cada um dos circuitos. O que a gente vai fazer? Vamos para o segundo dia. No segundo dia, eu não sei quantas voltas eu dou no maior e nem quantas voltas eu dou no menor. Eu só sei que tudo tem que dar 5.000 metros. Então, vamos chamar de A e B. Então, A vezes 400 mais B vezes 300. Isso aqui tem que ser igual a 5.000. É isso que ele perguntou para a gente. E ele quer que o A e o B juntos sejam o maior possível, ou seja, A mais B é máximo, né, o máximo possível. Posso cancelar esses dois zarinhos que estão em todos os termos, que é como se eu dividisse a minha equação por 100. Então, vai ficar para a gente 4A mais 3B igual a quanto? Igual a 50. Agora, pessoal, eu quero resolver isso daqui de modo que A mais B seja o maior possível. Então, uma estratégia interessante que eu pensei aqui para a gente trabalhar nessa parte seria o seguinte. Por exemplo, se eu isolasse a variável A, a gente tem, ou melhor, né, se eu isolar a variável B, a gente vai ficar com 3B igual a 50 menos 4A. Então, significa que B ele é igual a 50 menos 4A dividido por quanto? Dividido por 3. E aí eu quero olhar para o A mais B. Eu quero que esse número seja o máximo possível. Então, a gente tem o A mais o B. Só que o B é 50 menos 4A dividido por quanto? Dividido por 3. Posso tirar o MMC, que vai dar 3. Aqui não tem nada embaixo, é 1. Então, ó, 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes A vai dar 3A. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, o restante repete. Então, mais 50 menos 4A. Aqui vai ficar o seguinte, o 50 ele fica. 3A menos 4A vai ficar menos A. Menos A dividido por quem? Dividido por 3. O que é legal? Ele disse para a gente que esse A e B precisam ser números inteiros, porque ele vai dar números inteiros de volta. Significa que se A é inteiro e B é inteiro, então A mais B necessariamente é um número inteiro, ou seja, pertence aos inteiros. É um número inteiro. Então, o que significa no resultado? Né? O que isso implica no final? Eu quero que A mais B seja um número inteiro e ele tem que satisfazer essa condição. 50 menos
A sobre 3. Então, para que esse número seja o máximo, bastaria a gente pegar o A como sendo o mínimo possível. Então, para a gente pegar o A como o mínimo possível, e isso aqui pertencer aos inteiros, veja se você concorda comigo. Qual é o maior número que é múltiplo de 3 aqui? É o 48. E para ser 48, o A tem que ser 2. Então, basta a gente tomar A igual a 2, porque o que aconteceria? O A mais B seria igual a 50 menos 2, dividido por quanto? Dividido por 3. E 50 menos 2 dá 48, e 48 dividido por 3 é igual a 16. Então, significa que o A mais B é máximo quando o A for 2. É isso que a gente tem. Se você quiser saber qual é o valor de B, você pode saber, né? No caso, se o A é 2 e a soma é 16, o B é 14. E é interessante você perceber que se você atribuir outros valores para A, claro que satisfazendo essa condição de ser inteiro, você vai perceber que não vai ter a resposta. Por exemplo, o próximo número depois, né, do 48 para ser múltiplo aqui seria, por exemplo, 45. E o A teria que ser 5. Observe que se o A for igual a 5, então, se A for 5, A mais B teria que dar 50 menos 5, que vai dar 45, dividido por 3, que vai dar 15. Então, A é 5 e o B, ele é igual a 10. Então, aí você percebe que você só vai diminuir o valor da sua soma. Então, o maior número aqui possível para o A mais B é igual a 16. Isso ocorre quando A é 2. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido a estratégia aqui. Outra forma de resolver seria você atribuindo valores para A e B, que dê 50 no final. Ou seja, atribui valores para essa equação e pega o maior possível entre A e B que você escolheu que funciona. Só que eu acho que dá muito trabalho ficar testando números aí, porque a gente acaba não estudando esse tipo de equação, que a gente chama de equações diofantinas, quando a gente quer soluções inteiras. Pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Um super abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Até lá, tchau!